O verbo perfeito é o ternário, porque supõe um princípio inteligente, um princípio que fala, e um princípio falado. O absoluto, que se revela pela palavra, dá a esta palavra um sentido igual a si mesmo, e cria um terceiro sentido, na inteligência desta palavra. É assim que o Sol se manifesta pela sua luz, e prova esta manifestação, ou a torna eficaz, pelo seu calor. O ternário está traçado no espaço, pela ponta culminante do céu. O infinito em altura, que se une por outras linhas retas e divergentes, ao Oriente e ao Ocidente. Mas, a esse triângulo visível, a razão compara um outro triângulo invisível, que ela afirma ser igual ao primeiro, é o que tem por cima a profundidade, e cuja base virada é paralela à linha horizontal que vai do Oriente ao Ocidente. Estes dois triângulos, reunidos numa só figura, que é a de uma estrela de 6 raios, formam o signo sagrado do selo de Salomão, a estrela brilhante do macrocosmo. A ideia do infinito e do absoluto é expressa por este signo, que é o pantáculo, isto é, o mais simples e o mais completo resumo da ciência de todas as coisas. A própria gramática atribui 3 pessoas ao verbo. A primeira é a que fala. A segunda é aquela a quem se fala. E a terceira é aquela de quem se fala. O princípio infinito, ao criar, fala de si mesmo, a si mesmo. Eis a explicação do ternário, e a origem do dogma da Trindade. O dogma mágico também é 1 em 3, e 3 em 1. O que está em cima, assemelha-se ou é igual ao que está embaixo. Assim, 2 coisas que se assemelham, e o verbo que exprime a sua semelhança, fazem 3. O ternário é o dogma universal. Em magia, o ternário é o princípio, a realização e a adaptação. Em alquimia, é o azótia, a incorporação e a transmutação. Em teologia, Deus, encarnação e redenção. Na alma humana, pensamento, amor e ação. Na família, pai, mãe e filho. O ternário é o fim e a expressão suprema do amor. 2 se procuram, só para ficar em 3. Há 3 mundos inteligíveis, que correspondem uns aos outros, pela seguinte analogia hierárquica: o mundo natural ou físico, o mundo espiritual ou metafísico, e o mundo divino ou religioso. Deste princípio, resulta a hierarquia dos espíritos, divididos em 3 ordens, e subdivididos nestas 3 ordens, sempre pelo ternário. Todas estas revelações são deduções lógicas das primeiras noções matemáticas do ente e do número. A unidade, para tornar-se ativa, deve multiplicar-se. Um princípio indivisível, imóvel e infecundo seria a unidade morta e incompreensível. Se Deus só fosse um, nunca seria criador nem pai. Se fosse 2, haveria antagonismo ou divisão no infinito, e isso seria a partilha ou morte de todas as coisas possíveis. Deus então é 3. Para criar de si mesmo e à sua imagem, a multidão infinita dos entes e números. Assim, ele é realmente único em si mesmo, e tríplice na nossa concepção. Isto é um mistério para o crente, e uma necessidade lógica para o iniciado nas ciências absolutas e reais. O verbo manifestado pela vida é a realização ou a encarnação. A vida do verbo, realizando seu movimento cíclico, é a adaptação ou a redenção. Este tríplice dogma foi conhecido em todos os santuários, esclarecidos pela tradição dos sábios. Quereis vós saber qual é a verdadeira religião? Procurai aquela que realiza mais na ordem divina, a que humaniza Deus e diviniza o homem, a que conserva intacto o dogma do ternário,
que encarna o Verbo, fazendo ver e tocar Deus aos mais ignorantes. Enfim, aquela cuja doutrina convém a todos, e pode adaptar-se a tudo, a religião que é hierárquica e cíclica, que tem, para as crianças, alegorias e imagens, para os homens feitos, uma alta filosofia, sublimes esperanças e doces consolações, para os velhos. Os primeiros sábios que procuravam a causa das causas, viram o bem e o mal no mundo, observaram a sombra e a luz, compararam o inverno à primavera, a velhice e a juventude, a vida e a morte, e disseram: a causa primeira é benfeitora e rigorosa, ela vivifica e destrói. Há, pois, dois princípios, um bom e um mau. Os dois princípios do equilíbrio universal não são contrários, se bem que, em aparência, sejam opostos, porque é uma sabedoria única que se opõe um ao outro. O bem está à direita e o mal à esquerda, mas a bondade suprema está acima dos dois, e ela faz servir o mal ao triunfo do bem, e o bem à reparação do mal. O princípio de harmonia está na unidade, e é o que dá, em magia, tanto poder ao número ímpar. Mas o mais perfeito dos números ímpares é 3, porque é a trilogia da unidade. A trindade cristã não admite a personificação da mãe, que é implicitamente enunciada na do filho. É também por isso que é contrário às leis da simbologia hierática e ortodoxa personificar o Espírito Santo sob a figura de uma mulher. A mulher sai do homem, como a natureza sai de Deus. Por isso, o Cristo se eleva a si próprio ao céu, e assume a Virgem Mãe. Dizemos a ascensão do Salvador, e a assunção da Mãe de Deus. Deus, considerado como Pai, tem a natureza por filha. Como filho, tem a Virgem por mãe, e a Igreja por esposa. Como Espírito Santo, ele regenera e fecunda a humanidade. É assim que, nos trigramas, os 3 ienos superiores correspondem aos 3 inferiores, porque esses trigramas de F.O.R.A.I. são um pentáculo, semelhante aos 2 triângulos de Salomão, mas como uma interpretação ternária dos 6 pontos da estrela flamejante. O dogma é tanto mais divino, quanto mais verdadeiramente foi humano, isto é, quanto resumir a mais alta razão da humanidade. Por isso, o mestre que chamamos o homem-deus, chamava a si mesmo, o Filho do Homem. A revelação é a expressão da crença, admitida e formulada pela razão universal no Verbo humano. É por isso que se diz que, no homem-deus, a divindade é humana, e a humanidade é divina. Dizemos tudo isto filosoficamente, e não teologicamente, e isto de modo algum toca no ensinamento da Igreja, que condena, e sempre deve condenar, a magia. Paracelso e Agripa não elevaram altar contra altar e se submeteram à religião dominante no seu tempo. Aos eleitos da ciência, as coisas da ciência; aos fiéis, as coisas da fé. O imperador Juliano, no seu hino ao Rei Sol, dá uma teoria do ternário. O Sol do mundo divino é a luz infinita, espiritual e incriada. Esta luz se verbaliza no mundo filosófico, e torna-se o foco das almas, e da verdade. Depois, ela se incorpora, e fica luz visível no Sol do terceiro mundo, Sol central dos nossos sóis, e do qual as estrelas fixas são as faíscas sempre vivas. Os cabalistas comparam o espírito a uma substância fluida no meio divino, e sob a influência da luz essencial, mas cujo exterior se endurece como a ser exposta ao ar, nas regiões mais frias do raciocínio, ou das formas visíveis. Essas cascas, ou envoltórios petrificados, diríamos melhor, carnificados, são a causa do erro e do mal, que provém do peso,
e da dureza dos envoltórios anímicos. No livro de Zohar e no da Revolução das Almas, os espíritos perversos, ou maus demônios, não são denominados de outro modo senão de cascas, cortices. As cascas do mundo dos espíritos são transparentes, as do mundo material são opacas. Os corpos são mais do que só cascas temporárias, e de que as almas devem ser liberadas. Mas os que nesta vida obedecem ao corpo, fazem para si um corpo interior ou uma casca fluídica, que fica sendo a sua prisão, e o seu suplício depois da morte, e até o momento em que chega a fundi-la no calor da luz divina, onde o seu peso lhe impede de subir. Eles chegam aí só com esforços infinitos, e o auxílio dos justos, que lhes dão a mão. E durante todo esse tempo, são devorados pela atividade interior do espírito cativo, como que numa fornalha ardente. Os que chegam à fogueira da expiação, ali se queimam como Hércules no Monte Eta, e se libertam, assim, do seu incômodo. Mas falta coragem à maioria, diante desta última prova, que lhe parece uma segunda morte, mais horrível do que a primeira, e ficam assim, no inferno, que é eterno de direito e de fato, mas no qual as almas nunca são precipitadas, nem retidas contra sua vontade. Os três mundos se correspondem mutuamente pelos 32 caminhos de luz, que são os degraus da escada santa. Todo pensamento verdadeiro corresponde a uma graça divina no céu, e a uma obra útil na terra. Toda a graça de Deus suscita uma verdade, e produz um ou vários atos, e reciprocamente, todo ato move nos céus uma verdade ou uma mentira, uma graça ou um castigo. Toda palavra tem 3 sentidos. Toda ação um tríplice valor. Toda forma uma tríplice ideia, porque o absoluto se corresponde, de mundo em mundo, com suas formas. Toda determinação da vontade humana modifica a natureza, interessa a filosofia e se escreve no céu. Há, pois, 2 fatalidades. Uma que resulta da vontade do incriado, e de acordo com a sua sabedoria. E outra que resulta das vontades criadas, e de acordo com a necessidade das causas segundas, nas suas relações com a causa primeira. Nada é indiferente na vida, e as nossas determinações, aparentemente mais simples, provocam, muitas vezes, uma série incalculável de bens ou de males, principalmente nas relações do nosso diáfano, com o grande agente mágico, como explicaremos. O ternário, sendo o princípio fundamental de toda a cabala, ou tradição sagrada de nossos antepassados, teve de ser o dogma fundamental do cristianismo, de que explica o dualismo aparente, pela intervenção de uma harmoniosa e onipotente unidade. O Cristo não escreveu o seu dogma, e só o revelou em segredo ao seu discípulo favorito, único cabalista, e grande cabalista entre os apóstolos. Por isso, o Apocalipse é o livro da gnose, ou doutrina secreta dos primeiros cristãos. Doutrina cuja chave é indicada por um versículo secreto, que a Vulgata não traduz, e que no rito grego, conservador das tradições de São João, só é permitido aos padres pronunciar. Este versículo, perfeitamente cabalístico, se acha no texto grego do Evangelho conforme São Mateus, e em vários exemplares hebraicos. A palavra sagrada Malkut, substituída por Keter, que é seu correspondente cabalístico, e a balança de Gebura e Shezer, repetindo-se nos círculos, ou céus, que os gnósticos chamavam Éones, dão, nesse versículo oculto, a chave de todo o templo cristão. Os protestantes traduziram-no, e o conservaram no seu Novo Testamento, sem suspeitar de sua alta e maravilhosa significação, que lhes teria desvendado todos os mistérios do Apocalipse.
Mas é uma tradição na Igreja de que a revelação destes mistérios está reservada para últimos tempos. Malkut, apoiado em Gebura e Shezer, é o templo de Salomão, tendo por colunas Jaquim e Boaz. É o dogma de Adâmico, apoiado, de um lado, sobre a resignação de Abel, e de outro, sobre o trabalho e os remorsos de Caim. É o equilíbrio universal do ser, baseado sobre a demonstração da alavanca universal, procurada inutilmente por Arquimedes. Um sábio, que empregou todo o seu talento para fazer-se obscuro, e que morreu sem ter querido fazer-se compreender, tinha resolvido esta suprema equação, achada por ele na Cabala, e temia antes de tudo, que exprimindo-se mais claramente, pudessem saber a origem das suas descobertas. Ouvimos um dos seus discípulos e admiradores indignar-se, talvez de boa fé, ouvindo chamá-lo de cabalista, e, entretanto, devemos dizer, para a glória deste sábio, que as suas investigações abreviaram consideravelmente o nosso trabalho sobre as ciências ocultas, e que a chave da alta cabala, que acabamos de criar, foi aplicada a uma reforma absoluta de todas as ciências. A virtude secreta dos evangelhos está contida em 3 palavras, e essas 3 palavras fundaram 3 dogmas e 3 hierarquias. Toda a ciência repousa sobre 3 princípios. Há também 3 classes distintas, ou 3 classes originais e naturais entre homens, que são todos chamados a subir, da mais inferior à mais elevada. Os hebreus chamam estas séries, ou graus do progresso dos espíritos de Azia, Gezira e Bria. Os gnósticos, que eram os cabalistas cristãos, chamavam-nas Ilé, Psique e Gnosis. O círculo supremo chamava-se entre os hebreus de Azilut, e entre os gnósticos, Pleroma. No tetragrama, o ternário, tomado no começo da palavra, exprime a copulação divina, e tomado no fim, exprime o feminino e a maternidade. Eva tem um nome de 3 letras, mas o Adão primitivo é expresso pela única letra Iod, de modo que Jeová devia ser pronunciado Ieva. Isto nos leva ao grande e supremo mistério da magia, expresso pelo quaternário.